E aí, pessoal, boa noite. Aqui já são 7h59, tô entrando já no processo de desaceleração da rotina, né? Já peguei o meu cafezinho, porque aqui o café não acelera mais. Então pega também o seu cafezinho pra gente conversar, que hoje o assunto é gestão de tempo. Rafa, eu vejo que você às vezes, né, tá com a rotina corrida, 50 atividades pra fazer e você no final do dia consegue dar check nas 50 atividades. Como que é possível? Porque no meio do dia eu começo a embolar todas as atividades e aí eu procrastino, deixo pro dia seguinte, muita tarefa pendente e isso vai me sobrecarregando ao ponto de eu simplesmente excluir algumas atividades. Quando a gente fala sobre gestão de tempo, basicamente você organizar o seu dia de uma forma mais produtiva e assertiva. E o que é o seu maior inimigo quando a gente fala sobre produtividade? O celular. Sim, a sua mãe estava certa quando ela falava que o celular te atrapalha. Qual que é a primeira coisa que você vai começar a fazer a partir de hoje ou de amanhã? Colocar o seu celular, sim, no modo não perturbe. Por quê? Às vezes você está fazendo uma atividade super importante. Aí vem uma pessoa e manda uma mensagem, aí vem um cliente e manda outra mensagem, aí vem uma outra coisa. Nesse meio tempo você já desfocou, você foi fazer outra atividade, e aí enquanto você está fazendo uma outra atividade, uma outra pessoa te manda mensagem, aí você vai responder essa pessoa, e aí nesse meio tempo você vai ver já passou 3 horas e você não fez nada. Nenhuma das atividades foi 100% assertiva. Então, o primeiro passo é deixe o seu celular no modo não perturbe enquanto você estiver fazendo atividades importantes. Quando você realmente olhar e falar, nessa atividade eu não posso desfocar. Esse é um hábito muito importante que eu uso e também tenho o costume de usar no final do dia. Então, deu 10 horas da noite, eu coloco o modo não perturbe. Por quê? Deu 10 horas da noite, tá na hora do nosso cérebro começar a desacelerar, né? Então, de nada adianta eu receber uma mensagem e querer responder 10 horas da noite. Eu não vou resolver nada. Ou pior, provavelmente a Rafaela de antigamente resolveria. E aí ia dormir 1 hora da manhã. Como que acorda 6 horas no dia seguinte e consegue ser produtiva? O próximo passo é você começar a ter mais dedicação com a sua agenda e entender que quem tem agenda é realmente mais produtivo, não tem como. Se você não tem uma agenda, não tem o hábito, fica muito difícil de você querer que o seu cérebro te lembre de todas as suas atividades diárias, as atividades da próxima semana. Então, você ter esse compromisso de ter uma agenda é como se você tivesse um compromisso com si mesmo para você ser mais produtivo, para você entregar mais de si nas suas atividades, no seu trabalho, nos seus estudos, né? Então tenha assim uma dedicação, tenha assim uma agenda e use ela todos os dias. Eu já tive várias agendas e por muito tempo procrastinei o uso e isso só me atrapalhou, porque eu achava que eu ia lembrar de tudo. Minha dica de ouro: organize o seu dia no dia anterior. É claro que a minha organização de amanhã é uma organização prévia, né? Ali eu sei todas as atividades que eu tenho marcada. Amanhã, mesmo de manhã, eu vou abrir o meu Instagram, eu vou abrir o meu WhatsApp, vou abrir o meu e-mail, e aí ali eu vou ter outras coisas que vêm como imprevisto. E nesses imprevistos eu só encaixo na prévia da minha agenda que eu já montei no dia anterior. E principalmente entenda que você precisa de um bom descanso para ser produtiva no dia seguinte. Então tenha assim as suas 8 horas de sono certinho, se alimente corretamente, beba bastante água e foque em você. E para finalizar, eu vou te dar a última dica, que é separar as suas atividades. Todos nós temos diversas atividades durante o dia, temos sim os imprevistos acontecem e também atividades que às vezes a gente também esquece. Então, como que a gente vai se organizar para que a gente dê conta de todas as atividades? Organize as atividades como urgente, importante e não urgente. Sim, eu gosto de colocar marca-texto, de grifar. Quanto mais cor, mais visível fica para mim a importância daquela atividade. Então coloque, 3 cores diferentes e grife as atividades com as cores. Priorize as atividades urgentes. Sempre comece o seu dia com as atividades urgentes. Por quê? 90% das pessoas é mais produtiva no período da manhã. Então de manhã é o horário que você tem que ir marcar reunião, você tem que ter aquela conversa mais séria com alguma outra pessoa, tem que conversar com o seu time, fazer a sua reunião de daily. O período da manhã é o período mais importante do dia, porque é ali que você vai começar as coisas mais difíceis, né, e vai falar como será o seu dia. Responda todo mundo no começo da manhã, para que durante o dia você não esqueça e também para que durante o dia as pessoas tenham esse tempo para te responder. E aí quando você for tendo as suas pausas, você vai retornando. Depois pule para as importantes e por fim as não urgentes. Ai, Rafa, mas pra mim é muito mais fácil começar pela atividade que é mais fácil, que é mais rápida, porque eu sinto que eu vou estar sendo produtiva.
Sim, essa é a falsa produtividade, tá? Começar a fazer as atividades mais rápidas e mais fáceis, principalmente durante o dia, vai dar pra você a sensação de que você fez muita coisa e aí você vai querer se dar um tempo de descanso, um tempo de lazer, você vai querer ter um ganho com aquilo. E nesse ganho, provavelmente você entra ou no Instagram ou no TikTok, e lá você perde em torno de 1h30 a 2 horas. E aí, quando você vai fazer as atividades importantes, a sua criatividade esgotou. E quando a sua criatividade esgota, como que você vai dedicar 100% de si para as atividades mais urgentes e importantes do seu dia? Então, sempre faça as coisas de manhã, evite ficar no Instagram, coloque o modo não perturbe, e é assim que eu organizo o meu dia e o meu tempo. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Espero que elas sejam muito úteis para você, e se você gostou, comente aqui embaixo